Glória a Ti, Senhor, pela alegria do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Podemos todos voltar aos nossos lugares. Realmente Deus tinha uma bênção muito especial aqui nessa manhã, falando tudo o que falou conosco, nos levando a esse momento tão maravilhoso de louvor, de glorificação, de gratidão a Deus por tantas bênçãos. Amém. Muito bem, está conosco o nosso querido missionário José Felipe e a sua esposa Vera Lúcia. E vamos continuar o culto nessa bênção de Deus. Por favor, José Felipe, vem aqui à frente. Ele já veio paramentado com as roupas lá essa aí é de Moçambique ou do Malawi? Os dois. É? Os dois. Amém. Olha, eu não preciso apresentar o Zé Felipe, ele já é muito conhecido da igreja, mas é o nosso missionário, fazendo uma obra abençoada por Deus, lá na cidade, lá em Moçambique, e também no país, um pequeno país chamado Malawi. Deus está fazendo maravilhas, e vamos deixá-lo aqui à vontade, para ele testemunhar o poder de Deus. Amém? É muito bom tê-lo aqui conosco, Zé Felipe. Sua palavra sempre traz inspiração e alegria e desafios para a Igreja Peniel. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estar aqui, mais uma vez, para a gente não perder os costumes, né? Porque a gente vive num país com outras características, com outros desafios. Então, quando a gente fica um pouco tempo fora do Brasil, a gente chega aqui e a gente estranha alguma coisa. Como questão do trânsito. A gente dá algumas bobeiras. Eu já entrei aqui em Belo Horizonte na contramão umas 3 vezes, entendeu? Porque a gente acostumado na mão inglesa, então quando a gente assusta, igual ontem ali em frente, o Extra, aí eu entrei na contramão e encontrei só com 3 ônibus que vinham na minha direção. Mas isso passa rapidinho. E também até ver as pessoas. Ontem eu andei no centro aqui de Belo Horizonte, entrando num quarteirão, saindo no outro para acostumar mesmo com a cidade. E observando as pessoas, a gente vê que é diferente, né? Muitas mulheres, né, com muitas barrigas de fora, né, umas barrigas muito avantajadas, que nem era para estar de fora, mas está de fora, entendeu? Então a gente acha isso interessante, porque a gente mora num país onde as mulheres andam muito bem vestidas, entendeu? Que todo mundo, quer dizer, além da roupa normal, elas não colocam uma capulana, quer dizer, colocam alguma coisa na cabeça, alguma coisa. Então, quer dizer, a gente acha isso um pouco diferente. A gente, não que a gente não desacostuma, mas que a gente vê que a gente está vivendo alguma coisa diferente. Mas, para fazer a obra de Deus, a gente é obrigado a enfrentar alguns desses desafios
que é muito bom para a nossa vida no dia a dia, que cada dia que passa a gente continua aprendendo, né? Que dizem que o bom mestre é o que aprende, não o que ensina, né? Então, se a gente está aprendendo cada dia um pouquinho, um dia a gente pode ser um pequeno mestre, amém? Quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa obra em Moçambique. Continua naquele mesmo trabalho que a gente começou na evangelização. Hoje a gente está fazendo um trabalho de doutrina do pessoal. Que a gente já tem um grupo lá de 100, 120 crianças, que essas são contínuas, afetivas mesmo. Todos os sábados, todos os domingos, essas crianças estão com a gente lá. Então a gente está fazendo um trabalho de doutrinar essas crianças, ensinar essas crianças a palavra de Deus, quer dizer, ensinar o caminho que elas devem andar. E os adultos também, a gente está fazendo um trabalho de doutrina. Muita escola bíblica, continua com aquele trabalho de escola bíblica todos os sábados, das 16 horas até as 20 horas. E fora conversa particulares que a gente tem individual com cada pessoa, para dar para eles uma visão da obra de Deus. Não uma visão religiosa, que é religiosa eles são, mas dá para eles uma visão da obra de Deus, a obra da salvação. Esse é o trabalho que a gente faz. Então a obra continua. Essa obra no Malau, a gente estava já desde o ano passado, a gente tinha contato com a família lá no Malau, através do pastor Bernardo, que hoje está trabalhando com a gente no Ministério Peniel em Moçambique, uma pessoa muito boa, vocês vão ter a oportunidade de ficar conhecendo ainda, mas uma pessoa, um homem de Deus mesmo, um homem de oração, muito humilde. Ele tinha uma igrejinha lá na beirada do rio, um cercadinho, não tinha telhado, não tinha nada, mas ali humildemente, nunca pediu nada, aquela coisa. Então a gente trabalhando junto com ele, a gente cobriu a igrejinha, tá? Agora a gente está fazendo quando eu vim para cá essa semana agora, deixei lá o material para fazer o piso, essas coisas. Então o homem de Deus está trabalhando com a gente. Então a gente mantinha esse contato com esse casal no Malau, mas a gente orando e pedindo a Deus se realmente era essa direção que Deus estava dando a gente. E colocou a oportunidade, no dia 8 de junho agora, desse ano, a gente foi no Malau para abrir essa obra. Lá a gente fez um culto, a igreja lá continua debaixo de uma árvore grande, muito bonita, entendeu? E nesse dia que a gente fez esse culto, converteram 13 pessoas. Esse mês agora, na assistência que a gente está dando lá, quer dizer, as pessoas continuam com novas pessoas chegando lá para cultuar a Deus, quer dizer, debaixo de uma árvore, não tem condições nenhuma, de estrutura física nenhuma. Mas o povo está com sede da palavra de Deus. Então tem que despertar em nós essa sede de levar essa palavra, né? O trabalho em Moçambique também, a gente ampliou um trabalho que a Vera está fazendo, que desde que a gente foi para lá, a gente levou material de bordado, de costura, essas coisas, para ensinar as pessoas. Mas, como Deus, Ele tem um trabalho diferente do nosso, né? Ele não nos deu condições, quer dizer, durante 3 anos, Ele não nos deu condições de fazer nada disso. Tudo que a gente tentava fazer era cortado. Quando foi agora este ano, que Vera estava falando, eu vou embora sem fazer isso, né? Quando foi esse ano agora, foi uma mulher do norte, aqui da região de Vazante, foi para lá, e essa mulher chegou lá com essa mesma vontade, então ela e a Vera já arrebanhou essas mães, então ensinando a costurar, ensinando a bordar, ensinando a fazer sabão, ensinando uma série de coisas para... elas já fizeram 2 vestidos, né? Elas já fizeram 2 vestidos, já estão aprendendo alguma coisa. Para esse trabalho, eu construí lá uma área que a gente chama de casa missionária, que é uma casa com 64 metros quadrados, um terreno com 15 graus de inclinação. Então, bati uma laje, embaixo é o salão onde vai funcionar essa oficina para as mães. Mães que a gente fala lá é mulheres, tá? Toda mulher é considerada mãe. E em cima é a casa missionária, com 2 quartos, banheiro e uma sala e cozinha conjugada. Essa casa está rebocada, faltando colocar o teto de isopor, que a gente tem que colocar por causa do calor, e pintar, dar os acabamentos necessários para qualquer um de vocês que quiserem ir lá, não precise pagar o hotel, tenha lugar de ficar. É isso, a visão que Deus me deu é essa mesmo, quer dizer, ter um local onde as pessoas, seja da Peniel, seja de qualquer missão, qual for no país, tem um local de passar ali à noite, ali, fazer evangelismo na região, sem custo alto, porque a região, o hotel é muito caro, né? Uma diária de hotel lá, gira em torno de $250. Então, quer dizer, para a pessoa ficar em hotel, ele tem que
É um pouco dispendioso, né, para a questão da obra missionária. Mas Deus tem dado a gente condições da gente estar fazendo essas coisas. Deus tem nos capacitado diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta, não precisa de listar as dificuldades, que todos aqui sabem dificuldades que a obra missionária enfrenta, que a gente enfrenta as questões culturais, a questão econômica, a questão política, cujo nós temos que orar muito para Moçambique. Lá tem eleição agora, dia 15 agora também, e a eleição lá é disputada, atualmente está sendo disputada por 3 partidos. Mas os 2 principais partidos é a Frente de Libertação Nacional, que é a Frelimo, e o Renamo. Essa Renamo é que liderava a guerra. Até poucos dias agora, eles têm a área que eles ficam, igual as Farc aqui na Colômbia. Então passou ali, eles atacam, eles tomam tudo, carro, toma tudo, para a sustentação deles. Então eles fizeram um acordo com o governo de participar das eleições. Então o líder da Renamo, que é o Jacama, é candidato também. Mas ninguém sabe o resultado, a gente sabe quem que vai ganhar a eleição. O resultado a gente já sabe. Porque o resultado lá é um pouco diferente do nosso, né? O resultado lá é feito mesmo. Então a gente não sabe, depois de anunciar esse resultado, o que vai acontecer, se eles vão continuar na paz, né? Eu creio que eles vão continuar na paz, ou você vai voltar para as trincheiras, para lutar através da força física, a gente sabe. Então nós temos que orar para esse país, para que reine a paz. No local que a gente está, a gente não tem esse perigo de confronto militar, porque a gente está em torno de 600, 700 quilômetros da região onde tem esse conflito. Mas não resta dúvida que gera uma instabilidade, como a gente também não pode viajar para essa região. Para viajar para essa região tem que formar um comboio, quer dizer, a pessoa vai, fica ali de manhã até às 14 horas, todos os carros que vão. Aí às 14 horas vem o exército e dá suporte para atravessar essa região. Não pode viajar à noite, entendeu? Quer dizer, então a gente fica limitado em uma região do país onde a gente não pode avançar, porque a gente tem que respeitar as situações. Mas Deus tem nos abençoado, nos livrado, Deus, de todo mal. Como essa questão do ebola, né? Isso é uma coisa que algumas pessoas, eu mesmo tenho uma pequena impressão que tem uma questão política, econômica nisso aí. Porque hoje o mundo está voltado para a África. Os países africanos hoje crescem muito. Moçambique, Tanzânia, Nigéria, Angola, esses países. Então esses países estão ultrapassando a África do Sul. Tem a característica de ultrapassar a África do Sul. Então existe uma questão política também que nem sabe se alguém está tirando proveito dessa situação. Mas está muito distante onde a gente está. Quer dizer, nós aqui no Brasil estamos mais perto da região lá dos Guinés, né, que são 3 Guinés, né, Bissau, Conakry e Equatorial. E nós aqui no Brasil estamos muito mais perto. Se você chegar ali no Ceará, no Rio Grande do Norte, está para cá, né? Ceará e Rio Grande do Norte, com 4 horas de voo, você está em Guiné. Enquanto para ir daqui em Moçambique, nós vamos gastar 13 horas de voo. Então nós estamos muito longe, né? Estamos do outro lado, quer dizer, o Guiné está aqui na margem do Oceano Atlântico e Moçambique está na margem do Oceano Índico. Então a gente está distante, mas não estamos isentos porque o povo viaja. Como ao lado da minha casa mora um engenheiro que é de Guiné. Ele trabalha na Vale também. Aí quando surgiu o surto, ele foi em Guiné buscar a família dele. Então foi aquele barulhão todo, né? E tem um cara de Guiné que veio, passou na África do Sul, não reteve lá, que não sei o quê. Eu não conhecia. Quando fiquei conhecendo, ele morava ao lado da minha casa. Né? E trabalho junto com ele. Nós dois trabalhamos junto no mesmo setor. Que eu fui agora esse mês, agora fui trabalhar numa outra gerência. Então eu trabalho junto com ele. Não tem perigo nenhum, entendeu? Mas já tem mais de 60 dias que ele veio também, ele ficou em quarentena, não tem nada, fez todos os exames. Mas, quer dizer, o povo viaja, principalmente africano. Africano eu acho que é o povo que mais viaja no mundo. Né? Então eles andam por todo lado, não pode reter. Então o que nós temos que fazer é não confiar na distância, confiar no aquele que está mais próximo de nós, que é o nosso Deus. Amém? Que a distância pode ser alcançada de outra forma. E agora o nosso Deus, nada, mal nenhum vai alcançar. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus capítulo 16. Porque tudo isso que já aconteceu aqui hoje, eu costumo dizer que Deus fala antes do culto, na hora do culto e depois do culto. E Deus já começou a falar através dessas apresentações,
Então vamos no texto, Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 20. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra. Eu leio o versículo e toda a igreja o versículo seguinte. Amém? Indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Bom, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, e quero contar para vocês também um testemunho. Bem rapidinho, vou fazer uma síntesinha de uns 25 anos aí em 10 minutos, né? Para que vocês tenham uma noção. Eu sei que vocês têm, mas é muito bom a gente renovar aquilo que às vezes a gente está a ver, aquilo que a gente já sabe, mas é bom a gente falar, é isto mesmo, que às vezes tem alguma dúvida. Que o período que nós estamos vivendo é período que cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, cada um acha uma coisa, e toda pessoa que acha alguma coisa, que perdeu alguma coisa, né? Então, nós não podemos viver no período do achismo, nós temos que viver no período da certeza, que é a visão da igreja. O mundo tem uma visão, a igreja tem uma outra visão, e nós temos que viver, nós cristãos, temos que viver a visão da igreja. Nós estamos nesse mundo, mas não podemos ter a visão do mundo. Nós temos que ter a visão da igreja dentro deste mundo para que haja as transformações. Quando falamos em obra missionária, como eu falei o que aconteceu aqui, qual que é a igreja missionária? A igreja missionária é aquela que ora, aquela que intercede, aquela que envia e aquela que pratica o que Deus nos ensinou. Essa é a verdadeira igreja missionária. Então nós como missionários, nós como pastores, nós como servos de Deus, nós temos que colocar a nossa visão da igreja, que é a visão de Cristo Jesus. Jesus via os enfermos, ele não via as pessoas morrendo. Ele via aquelas pessoas em condições de ser curadas. Jesus via as pessoas brigando, Jesus não via aquelas pessoas, final delas na luta. Jesus via aquelas pessoas restauradas. Esta é a visão da igreja. Então nós temos que ter essa visão de Cristo Jesus. O missionário tem que ter essa visão. Quando nós chegamos num local que ali não tem infraestrutura nenhuma, ali as pessoas não falam o nosso idioma, ali as pessoas não nos entendem, quer dizer, não nos entendem, quer dizer, a gente fala uma coisa, a pessoa não entende, eles também falam, a gente também não entende. Mas Deus age. Quando nós fomos no Malau, abrir a obra missionária, aí quando nós chegamos na fronteira, a primeira coisa que nós ouvimos, né? Não pode entrar no país. Aí eu já tinha orado ali durante um ano para a gente abrir essa obra no Malau. Aí vem o agente da fronteira lá, da imigração, civil de imigração, né? Muito bem vestido, um inglês muito apurado, né? E falou que a gente não podia entrar. Então eu usei o meu inglês bem, que eu falo inglês bem, vocês não sabem, entendeu? Vocês não entendem nada que eu falo, entendeu? Com dificuldade. E falei com ele o que eu ia fazer lá. Não. Onde eu estava, eu sentei. Não falei mais nada. Aí, passado um tempo, aí veio o pastor Bernardo e falou, ele falou que dá para ir, mas fica muito caro. Eu falei, o que é este caro? Ah, é $200. Eu falei, pode fazer. Por quê?
Deus fala com a gente antes. E na hora que eu estava em casa, na hora que eu estava saindo de casa, Deus falou comigo, coloca $200 no bolso, separado, que é para pagar o serviço de imigração. Então eu estava com $200 no bolso separado, nem misturado. Já estava com $200 separado. Já que ele falou que era caro, então toma os seus $200 e nos deixa passar. Né? Aí nós fomos, entendeu? A gente passando em cada barreira, que nesses países assim, de 50 quilômetros, por aí tem umas cancelas. E aí a gente vai chegando e eles pedem dinheiro. Né? E eu já aprendi o dialeto, entendeu? Que é diricubiri, quer dizer, não tem dinheiro, entendeu? Então eles vão falando, eu já vou diricubiri. E aí a gente vai passando e Deus vai abençoando e a coisa vai fluindo e Deus vai fazendo a obra nas nossas vidas. Quer dizer, mas nós temos que ter essa visão. Não podemos falar assim, já que eu não posso ir, então vou voltar. Não. A minha visão é de ir ao local que Deus nos direcionou. Então nós temos que seguir. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero passar para vocês, compartilhar com os irmãos, sobre a questão de otimismo. Que o nosso Deus é um Deus otimista, não é? O nosso Deus é um Deus otimista. Agora, nós como cristãos, muitas vezes nós somos pessimistas. Que é a visão do mundo. Quando Jesus perguntou para os discípulos, que esse povo, que foi uma pergunta generalizada, que Jesus fez para os discípulos. O que esse povo diz aí quem eu sou? O senhor é Elias, é o Jeremias. Quer dizer, aquele povo não tinha uma fé viva em Cristo Jesus. Eles tinham Jesus como um homem importante, que Jeremias era um homem importante, Elias era um homem importante, João Batista era um homem importante. Então eles tinham Jesus como mais uma pessoa importante no meio deles, como nós temos hoje. Nós temos várias pessoas importantes no nosso meio, pessoas famosas, essas coisas. A visão dessas pessoas, dos discípulos de Jesus, na hora que Jesus fez a pergunta, a visão deles era essa. Mas a visão que nós precisamos de ter não é essa visão generalizada. A visão que nós precisamos de ter é uma visão otimista, uma visão de convicção. Que esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso para fazer todas as coisas. Essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que está no versículo 15 e 16. Quando disse, mas vós, continuou ele. Não, no versículo 13 e 14, que fala. Quando Jesus perguntou, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns diz João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Se fizeram uma pergunta hoje, no meio do povo de Deus, como que está a sua igreja? Minha igreja foi boa. Hoje não está boa não. Hoje foi lá na frente cantar umas mulheres velhas, uns canta. Minha igreja não está boa. É aqueles cânticos de não sei e quanto que eles foram cantar lá hoje. Vou concluir, gente, para vocês não ter mais interpretação. Aqueles cantos de 40 anos atrás. Entendeu? Aí pergunta outro, como que está a sua igreja? A minha igreja está muito bem, tem um grupo de senhoras, que eu dou testemunho desse grupo de senhoras lá na África, que nós estamos formando um grupo de mães lá também, que essas mulheres oram todas as terças-feiras, às 14 horas, elas estão ali reunidas, a igreja está muito bem, essas mulheres garantem a coluna da igreja, aleluia, que são as mulheres velhas também, amém? Aí se perguntar para outro, como está a sua igreja? Poderia até estar melhor, mas o pastor devia fazer assim. O pastor devia fazer assim. Por que que nós não temos uma convicção? Toda hora que perguntar, minha igreja está muito bem. Minha igreja está ótima, minha igreja está muito abençoada. Todo dia nós oramos, todo dia nós cantamos. Não importa a faixa etária de quem esteja orando e que esteja cantando. Não importa quem esteja pregando, mas está diante de um propósito de Deus. A nossa visão tem que ser esta.
Não podemos ter dúvida, porque esses discípulos de Jesus estavam com essa dúvida. Eu acho que o senhor é o João Batista. O Jeremias, né? Aquele homem que estava magoado com os pecados do povo, né? O senhor também não concorda com isso? Eu acho que o senhor parece muito com ele, né? O Jeremias não concordava, o senhor também não concorda, né? Fazia uma semelhança de Jesus assim. Mas a nossa visão é diferente. A visão de cristão tem que ser que quando perguntar, como Jesus perguntou para Pedro, mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele tinha uma visão do qual ele estava próximo. Ele tinha uma visão do propósito de Jesus. Ele tinha uma visão de quem aquela pessoa que ele tratava era o Cristo, Filho de Deus. Esta é a visão da igreja. Por que nós precisamos dessa visão, gente? Essa visão otimista. Porque as coisas que estão aí pelo mundo, são coisas que levam as pessoas ao pessimismo. São coisas que levam as pessoas ao pessimismo. Será que é isso mesmo? Será que minha igreja está no caminho certo? Será que minha igreja, nesse trabalho de usar essa Bíblia, igual essa Bíblia minha tem 5 anos. Se vocês quiserem olhar, essa Bíblia minha não tem um risquinho. Porque eu tive um professor, no seminário, chamado Pastor René. E eu aprendi algumas coisas com o Pastor René. Não esqueço o que ele falava com a gente. Não preocupa em ser amado na igreja. Preocupa em amar as ovelhas. Se amando as ovelhas, dá tudo certo. E ele tinha muito cuidado com a Bíblia. E eu aprendi a ter cuidado com a Bíblia. Essa Bíblia tem, eu falo 5 anos, mas tem mais, já tem uns 6 anos. Né? Não tem um risquinho, não tem uma folha rasgada. Quando a pessoa me pede a Bíblia emprestada, eu fico olhando para ele assim, o que ele vai fazer com a minha Bíblia? Se ele vai riscar, se ele pede a caneta emprestada, eu já fico com a mão assim, para tomar a caneta dele. Quer dizer, são coisas que a gente aprende, mas são coisas boas. Ter cuidado com as coisas de Deus. Então, este Pedro tinha essa visão de Cristo Jesus. Então hoje alguém pode falar, mas será que essa metodologia usada, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, isso vai dar resultado? Por que não usa outras estratégias? Conforme eles falam em Moçambique, estratégias. Né? E isso gera um pessimismo. Alguém acha que um está certo, alguém acha que o outro está errado. Mas qual que está certo? Está certo aquele que está aplicando a palavra genuína. Que só através da palavra genuína que vai haver as transformações. Pode acontecer o que acontecer, conforme foi lido agora no versículo 7 do Salmo 112. Leia de novo para o pastor René. Pode acontecer o que acontecer. Versículo 7. Amém? Não temerá se seu coração está firme, confiando no Senhor. Por que nós vamos ter medo? Então nós saímos para fazer a obra missionária no meio das malárias, no meio das ebolas. Isso não tem problema, mas nosso coração tem que estar firme diante do Senhor no meio das guerras, no meio da pobreza, no meio da miséria, no meio da violência, no meio da rejeição, que não precisa pensar que a gente chega lá e a gente é abraçado de braços abertos com todas as pessoas que a gente é rejeitado, porque é uma cultura diferente, né? E a gente leva algum transtorno para as pessoas também, porque a gente quebra qualquer coisa que eles eram acostumados. Então, através da palavra, a gente cobra deles quebrar uma cultura nociva. Como aconteceu agora na igreja de Moatize, saíram umas 12 ou 15 pessoas da igreja. Porque a gente batendo pesado, questão de a pessoa ter 2, 3 mulheres, não querer saber de orar, fofoca na igreja, essas coisas. Então, eu fui orando, Deus abençoou que essas pessoas saíram da igreja. Não que eu queria que eles saíssem, eu queria que eles convertessem. Mas como Deus preserva a sua igreja, então Ele purifica aquele que não quer nada com Deus. Agora a gente tem que estar firme em um propósito, que senão aquelas pessoas levam a gente à descrença,
leva a gente ao mesmismo. E o que a gente ouve hoje, principalmente no Brasil? Em termos de governantes, em termos de política econômica, de política social, cada um ouve uma coisa. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, para todos nós que estamos aqui, não importa onde, não importa a congregação, Deus é soberano para mudar todas as coisas, Deus é soberano para conduzir todas as coisas, Deus é soberano para transformar todas as coisas. E a igreja tem que ter esse otimismo, a igreja tem que ter essa visão. Pode casar homem com homem, pode colocar governante que defende a legalização das drogas, mas a igreja não pode mudar, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Aleluia! Por que nós vamos temer essas coisas? Se nós sabemos que nós pertencemos a uma igreja do Deus vivo. Não pertencemos à igreja do Deus morto que deixou ela por aí, não. Deus continua cuidando da sua igreja. Talvez muitas coisas que estão acontecendo é para melhorar, para purificar. Agora cabe a nós observar com uma visão otimista, com uma visão pensando na vitória. Porque quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra, Jesus estava dizendo, né? E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então hoje nós sabemos que as portas do inferno estão se levantando contra a igreja. Mas nós temos que crer em qual palavra? Aqueles que falam que as portas do inferno estão levantando contra a igreja, ou crer na palavra de Jesus que falou que essas portas não prevaleceriam contra ela? Nós temos que crer na palavra de Jesus. Tudo que levantar contra a igreja será destruído, será desfeito. Pode fazer o que quiser. A obra missionária está em decadência. Não está em decadência a obra missionária. A obra missionária está passando por uma reestruturação. Ela está passando por uma reestruturação. E Deus vai continuar levantando homens e mulheres dispostos a fazer a obra missionária. Com certeza, Deus não vai deixar a obra missionária dele abandonada, não. Ele vai continuar, Deus continua nesse mesmo propósito. E quais são as pessoas que vão levar essa visão? São eu e vocês, são todos nós. Deus vai usar pessoas como sempre usou. E quando eu falo que não precisamos de ter medo da situação atual, porque a situação atual é muito melhor do que da época de Jesus. Como levantaram para impedir que Jesus seguisse o propósito dele? As tentações, tudo fizeram para tirar Jesus do propósito, mas não tirou Jesus do propósito. Vem a igreja primitiva. Tudo foi feito para tirar a igreja do propósito. Porque a igreja primitiva, ela não começou com os evangelhos. Ela começou pregando o Velho Testamento. E ali foi entrando a igreja primitiva. Toda porcaria que existe hoje, foi entrando na igreja primitiva. Heresias, tudo. Aí alguém na igreja falou, gente, essa igreja é do Senhor Jesus. E tem algumas coisas que ele deixou escrita. Nós vamos introduzir isso na igreja. Aí foi buscar os evangelhos. E ali começou a pregar os evangelhos na igreja. Porque a igreja realmente estava mudando a visão. Principalmente o evangelho de João foi o mais usado na época. Para trazer às pessoas a visão que Cristo tinha deixado. Então o que nós temos que fazer hoje? A mesma coisa que foi acontecer com os evangelhos estão aqui, eles não mudaram. A palavra de Jesus não mudou. O propósito de Jesus não mudou. A visão de Jesus não mudou. Será que é o nosso pessimismo que vai prevalecer? Não, vai prevalecer é o otimismo de Jesus. Aquele que estiver ao lado de Jesus, implantará o otimismo. Aquele que estiver ao lado de Jesus, terá a mesma visão. Aí ele vai ver
que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou contar para vocês o que eu falei em 10 minutos. Alguma coisa já aconteceu na minha vida, eu creio que algumas pessoas aqui sabem. Eu falo que o testemunho meu, quando eu conto, o diácono tem que ficar na porta da igreja para alguém não correr. Para quem não sabe, eu sou natural de Mariana, vivi ali em Mariana, e converti na Peniel. E tinha uma vida mais ou menos tranquila. E nisso, um período, você não lembra mais bem o ano exato. Então um filho meu começou a usar droga. E aquilo foi intensificando, aquilo foi intensificando, aquilo foi intensificando. E as coisas cada dia mais pioravam. Cada dia ficava pior. A situação financeira foi piorando, porque, graças a Deus, eu tinha uma situação financeira mais ou menos controlada. Então eu fui ali, né, usando cartão de crédito, tomando dinheiro emprestado, tinha facilidade, amigo, emprestar dinheiro, aquelas coisas. Fui extorquido várias vezes. Acontecia um roubo lá, a pessoa vinha e falava: ô Zé Felipe, o negócio é o seguinte, aconteceu isso lá, mas seu menino está no meio, eu sei que eu sou uma pessoa boa. Aí o Zé Felipe ia lá, pagava. Chegou a um ponto que eu falei: agora eu já não aguento mais. Então a situação ficou muito difícil. E também foi piorando a situação física, moral, quer dizer, estava quase insuportável, né? E eu administrando aquela situação. Quer dizer, tentando administrar, se é que a gente administra. E nisso também há um levante contra pessoal, que eu falo que de todas as pessoas que viviam mais próximas de mim, duas pessoas que nunca me acusou de nada, foi minha mãe e o pastor Emelindo. Eles nunca me acusaram de nada, mas mais todas as pessoas: que você tem que fazer isso, que você é incompetente, que você é fraco, que você... Quer dizer, cada pessoa tinha uma ordem para me dar. E eu tentando fazer aquelas coisas, correndo risco de vida, corri risco de vida várias vezes. Porque igual eu falo, no meu dicionário não tem a palavra medo. Eu enfrentei traficante. O meu menino, mais 2 meninos roubaram uma escola lá em Mariana uma vez. Eu levantei lá de casa às 5 horas da manhã, fui na casa dos que tinham roubado, coloquei eles dentro do carro, fui na casa do traficante, 6 horas da manhã, peguei os computadores, o traficante não queria entregar, eu falei: meu filho, você vai entregar, o negócio vai ficar feio para nós dois. Entendeu? Peguei os computadores, entendeu? Levei, entreguei, entendeu? Quer dizer, risco de vida, o traficante não brinca. E depois até um policial civil me chamou e falou: olha, você para com isso que eles vão te matar. E realmente fui ameaçado de morte. Quem não lembra, eu saía do seminário aqui, teve um período que eu saía do seminário, eu não saía na porta aqui e descia reto essa rua. Eu saía, cada dia eu passava por um lugar aqui. Fazia a volta ali, mas não seguia por ali, não, voltava aqui de novo, usando toda a estratégia de segurança, porque eu fui ameaçado e falou que eles iam me dar um tiro na saída do seminário. Eu falei: não dá. Eu tenho um Deus que me sirva. Quer dizer, eu sempre cria naquilo que Deus tinha falado comigo. Eu tinha convicção. Aí eu tive que sair de Mariana. E eu não mudei de Mariana, eu fui expulso de Mariana. Eu cheguei em casa 00:20 e mudei às 2 horas da manhã. Qual que foi a minha mudança? Peguei um punhado de roupa, coloquei dentro de um palho e saí. E mudei aqui para Belo Horizonte. Entendeu? De tudo isso. Morava numa casa boa, uma casa com 168 metros quadrados, uma casa boa, 2 salas, 2 cozinhas, varanda, 4 banheiros, terraço, aquela coisa tudo. Larguei tudo lá. E vim morar aqui num apartamento de 52 metros quadrados. E continuei todo esse trabalho. E durante esse período, alguém pode falar assim: mas então faltou muita coisa. Nunca faltei um dia de trabalho na empresa, nunca perdi uma escola bíblica, nunca perdi um culto, e nunca falhei um dia no seminário. Diante de todas essas dificuldades, mas a minha visão era uma só: que eu ia vencer. Aí um dia eu descendo aqui essa rua Peçanha, volta de 22h40 mais ou menos, aí eu orando a Deus, situação muito difícil e tal, situação financeira difícil e tal, fazendo uma coisa, aquela arte que a gente faz de uma coisa para cobrir outra, aquela coisa e tal. Aí Deus falou comigo, falou alto, porque duas vezes que eu já ouvi a voz de Deus gritar comigo, mas gritar mesmo.
Um dia foi lá em casa, eu levantando, isso foi em Mariana ainda. Eu tinha uma oração decorada, que eu levantava, pastor, eu chegava em casa todos os dias, 1h da manhã, 1h20, e levantava às 5h30. Isso é todos os dias. Então eu levantava, bem dizer, dormindo, né? Então eu já levantava falando assim, Deus me dá força, Deus me dá força, Deus me dá força. Aí um dia Deus gritou comigo, eu já ouvi a sua oração. Mas gritou meu com alto, eu olhei para um lado, por outro assim, falei, 5h30 da manhã, alguém dentro do meu quarto, né? Aí tudo bem. Aí eu já não orei mais também. Já ouviu? Ótimo. E esse dia que eu desci na rua Peçanha, aí Deus falou comigo, vou te repor tudo que você perdeu. Falou alto para eu ouvir. Pensei que alguém estava conversando na beirada da rua. Entendeu? Aí eu olhei, não vi ninguém, falei, é comigo mesmo. E continuei, né? Aí Deus me abençoou, comprei um apartamento ali no São Pedro, um apartamento razoável. Depois que Deus falou isso. E fui melhorando, o salário da companhia foi melhorando, eu fui organizando as coisas foram fluindo, as bênçãos foram fluindo. Eu continuei no mesmo propósito, frequentando as escolas bíblicas, frequentando os cultos, fazendo a vontade de Deus. Deus restaurou. Deus me deu a vitória. Diante de uma situação desta. Algumas pessoas já compartilhou, sabem mais detalhes, entendeu? Então, quando eu falo isto, o que está escrito na palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é coisa que eu vivi. Porque eu estava numa visão de Cristo Jesus. E Satanás queria tirar essa visão de toda forma. Mas eu não mudei a minha visão. Eu não mudei o propósito. Eu rodava, mas na mesma direção. Patinava, mas na mesma direção. Sofria, mas na mesma direção. Aí quando você vai lá em João, capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 16, versículo 33. Que Jesus disse, vos digo essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? É o que nós precisamos. Essas coisas que estão acontecendo são aflições. Para desanimar pastores, para desanimar membros da igreja, para desanimar grupo de louvor, para desanimar professor de escola bíblica, dá aula bíblica, parece que o aluno não aprendeu. Não, mas enquanto ele não aprende, eu falo com meus alunos assim, ó, repito 200 vezes, enquanto você não aprendeu, eu não paro. Eu não canso de ensinar. Quanto mais eu ensino, vou falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Renê, né? Não canso de ensinar. Quanto mais a gente ensina, melhor é. Para a gente também que a gente aprende. Isto é porque Deus nos deu essa visão, que é a visão da igreja. A visão da obra missionária. Não podemos desanimar. Vocês acham que eu estou tranquilo ali em Moçambique? O pastor Zé Felipe está muito bem lá. Com 4 anos, 3 igrejas em Moçambique, 1 igreja no Malau. Não, eu quero mais igreja no Malau, que nós já estamos preparando, já tem um casal, já preparando na cidade de Brantford. Tem gente já indo para a Zâmbia, para pesquisar local lá, entendeu? Tem um casal também na Zâmbia. Só no Zimbábue que eu não tive contato nenhum ainda. Conheço uma pessoa no Zimbábue, mas mundano não tem esse canal. Mas Deus vai me mostrar um canal para a gente abrir. Ó. E o Malau está na divisa da Tanzânia, que a gente pode subir para a Tanzânia também. O Malau é um país pequeno. E a gente pode expandir para outros lugares. E mesmo no país de Moçambique, tem muito onde expandir. Tem muito, mas muito mesmo. Quiser juntar esses pastores que ficam brigando aqui no Brasil, pastor, encher um avião e levar para lá, com 30 dias, cada um tem sua igreja. Pode levar. Se eles quiserem ir, agora eles têm que estar dispostos a pegar poeira, andar a pé, pegar sol, pregar sem microfone, não tem louvor, quer dizer, é um batuquezinho, né? A gente chega na igreja, volta de 9 horas, o instrumento está no sol, porque coloca no sol para o couro ficar bem seco, né, mãe?
para melhorar o som. Não tem nada disso. Cadê a Velci? Não tem nada de ficar torcendo paleta, ajeitando essas coisas, não. É pôr no sol e deixar secar mesmo, entendeu? Esse negócio de chucalho, é chucalho mesmo, né? Esse negócio. E se a gente pega essas latinhas de leite moça, coloca pedrinha dentro dela, ó. Ué. Mas Deus fala nesse lugar, Deus opera nesse lugar. A Vera estava aqui para o Brasil, acho que ela não viu. Chegou uma menina na igreja há poucos dias que todo mundo correu da menina. A menina, uma situação, mas da cabeça aos pés. Você estava lá, você estava lá ainda, né? Aquela menina está curada. A menina, todo mundo correu, ninguém sabia, porque lá assim, todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo sabe. E essa aqui, essa é estranha, essa é estranha. Todo mundo correndo, porque é realmente uma coisa incrível, uma coisa horrorosa para nós, entendeu? Aí pastor não tem perigo, né? Pastor, nada pega em mão de pastor, né? Aí pastor impõe as mãos, ora, entendeu? E aquela menina está curada, em nome de Jesus. Porque dizem que a gente tem que ter medo, não pode tocar, não pode encostar, entendeu? Igual a questão de cebola. Não pode tocar no suor, não pode tocar no sangue, essas coisas, né? Outro dia eu estava lá e um menino joga uma pedra numa menina lá, cortou a menina aqui assim. Aí eu disse, pastor, corre aqui. Cheguei lá, a menina toda ensanguentada, o que eu fiz? Peguei a menina cheia de sangue, enfiei ela dentro d'água, entendeu? Para ver aonde estava o corte. Então, quer dizer, sem luva, sem nada, quer dizer, não tem, quer dizer, a gente tem que confiar em Deus, Deus que guarda a gente. E eu tenho certeza que nada me pega. Não esqueço, no dia que eu saí daqui, a oração que o pastor Jugurta fez. E está cumprindo, em nome de Jesus. A nossa visão otimista na obra de Deus. Vamos ouvir todas as coisas. Vamos ler todos os jornais, todas as revistas. Eu levanto todo dia, todos os dias. Quando eu saio para o serviço, eu já li Folha de São Paulo e Estado de Minas. Pela internet. Todo dia. Fico sabendo todas as notícias, todas as fofoquinhas aqui de Belo Horizonte, fico sabendo. Tudo eu fico sabendo. Mas só para informação. Sigo a Bíblia. Sigo a Bíblia. Precisamos dessas informações. Vamos conversar com as pessoas otimistas, vamos conversar com as pessoas pessimistas, mas vamos implantar o nosso otimismo, que é a visão de Jesus. Jesus, quando perguntou para aquele discípulo, quem era o filho do homem, foi pessimismo. Mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. E esse pessimismo é porta do inferno. Esse pessimismo é porta do inferno. Coisas sutis que vêm levantando contra a igreja, contra o povo de Deus. Para gerar dúvida, para gerar incerteza. E se você saiu da sua casa hoje, com algum pensamento desse, se por essa semana você teve algum pensamento desse, se por esses dias você ouviu alguma coisa semelhante, para a sua vida, para a vida de qualquer membro da sua família, aí para você que já ouviu um corinho, né, que há 40 anos atrás, uma igreja que começou diante de uma visão pessimista, que o pastor mesmo já falou, né, que a matéria-prima não era de grande visão, né? Mas Deus falou, é com essa matéria-prima que está na sua mão que eu vou fazer uma grande igreja, um grande ministério. E preciso falar do ministério do pastor Reuel, com a matéria-prima que ele começou. Preciso falar, se alguém não conhece, vão conhecer o ministério do pastor Reuel. Que Deus usou a vida dele com a primeira matéria-prima que colocou na mão dele. Então, se você ouviu alguma coisa de pessimismo, que quer mudar a sua visão, eu convido você a colocar isso diante de Deus hoje. Para que Deus abra o seu coração, para que Deus purifique. E purifique o coração daquele que está pessimista no próximo de você. Que nós precisamos de uma visão otimista, para avançar na direção o qual Deus nos chamou, e Deus nos preparou, e tem mais ainda para fazer. Que não vamos acomodar, Deus não me chamou, Deus não me preparou, está ótimo. Não, não está ótimo, não. Nós temos que fazer muito mais. Porque tem vidas aguardando a palavra de Deus através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Eu vou apelar aqui a matéria-prima de segunda, terceira e quarta qualidade. Aquilo que não tem valor, mas quer se pôr nas mãos de Deus para Ele fazer maravilhas. Vamos curvar a nossa fronte ante Deus. O Espírito Santo está chamando você hoje para a obra dEle. Deus está dizendo que precisa de você. A igreja de Jesus Cristo precisa de você. A obra de Deus está aí, os desafios estão aí imensos. Mas eu sou a resposta. Deus convida e eu decido. Adoro ser cristão, adoro estar na igreja de Deus, que é o lugar mais democrático do mundo, onde as pessoas podem fazer tudo que elas quiserem, tudo. Mas só uma palavra é dita: de todas estas coisas, Deus te trará a juízo. Decida. Eu quero convidar aqui os jovens que estão aqui, senhores e senhoras, porque hoje não se apela mais só para jovem não, é para quem puder vir. Quem o Senhor estiver chamando, venha, venha, você ouviu aqui. Quantos países da África, quantos países da América Latina, quantos países da Ásia, quantos países da Europa, o mundo inteiro, o Brasil, o nosso estado, a cidade, o bairro, o lugar onde nós estamos, a rua onde estamos, a escola onde você ensina, a faculdade que você frequenta. O que é que você está fazendo? Olha, mude o foco. Deus quer usar você e quer fazer maravilhas através da sua vida. Ah, mas eu sou um drogado, sou um viciado, eu vim lá do mundo, do submundo. Será que Deus pode me usar? Pode, Paulo, vem aqui, Paulo, aleluia. Você está sendo o primeiro hoje, amém. Depois ouço o testemunho, ele deu o testemunho dele no domingo passado, no culto da noite. Que maravilha, Deus está usando. Deus não pergunta pela idade. Deus não pede a folha corrida, nem a carteira de identidade. Deus só pergunta isso: você quer me seguir? Filho meu, dá o teu coração, dá-me o teu coração. Amém? Quem mais? Venha. Olha, o seminário está com as portas abertas para você. Você precisa se preparar, você tem que estudar. Você tem que estar no conhecimento, na palavra, na experiência, para que o Espírito Santo use você maravilhosamente. Eu disse essa semana para alguém: ah, mas demora muito tempo. Demora nada, rapaz. O apóstolo Paulo passou 14 anos se preparando para entrar no ministério, para fazer o seu ministério. Você quer fazer tudo em 3 dias? Agora tudo é no computador, não é? Aula não presencial. Num instantinho você tem o diploma, compra, paga, está tudo resolvido. Deus não compra chamadas. Deus não chama ninguém à prestação. Deus chama aqui e agora. Amém? Pode vir. Ah, mas você não precisa ser pastor para ser usado por Deus, não. Você pode ser um empresário usado por Deus. Aqui nessa igreja está cheio de gente assim, não é? Cheio de gente assim. E Deus está usando. Deus está usando essa matéria-prima. E essa matéria-prima é você. Deus pode mudar o mundo. Você viu ontem, deve ter visto aí nos meios de comunicação, aquela menina desse tamanhozinho assim, a paquistanesa, Malala ganhou o prêmio Nobel da Paz. Aquela menina levou um tiro no ouvido. A bala entrou aqui, desceu 45 centímetros, saiu do outro lado das costas, praticamente nas costas dela. Por que isso? Ela declarou: com uma folha de papel, um lápis na mão e um professor, você pode mudar o mundo.
Bem, vamos dizer alguma coisa parecida. Com uma Bíblia na mão, um pregador e alguém para ouvir. Deus pode mudar o mundo. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Orem, orem, continue orando, continue orando. Olha, esse ano eu quero ver aquelas salas da Escola de Missões lotadas. Eu, os professores, a Igreja Peniel, os nossos campos missionários, nós queremos ver aquelas salas cheias, porque Deus está precisando agora de você. Você é a pessoa certa, sabia? Se Ele chamou você, é porque você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. Ah, mas como é que eu... Olha, não se preocupe com o resto, Ele vai resolver tudo. Agora, você tem que tomar a decisão. A decisão é sua. Se você não aceitar a decisão, você vai ficar enrolando, 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 a sua vida vai passando e acaba. E de repente você diz, e agora? Fiquei velho, não posso fazer mais nada. Aconteceram tantas coisas na minha vida que me prendem para sempre. Deus está chamando você agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos, pode cantar o versículo. Quem mais vem? Olha, se você também quer pôr no seu coração um propósito. Não, eu vou abençoar a obra missionária. Olha, nós temos pessoas aqui que tiram do seu bolso, daquilo que elas gastariam para abençoar a obra de Deus. Faça isso também. Faça um compromisso com Deus. Senhor, eu vou sustentar um aluno na escola de missões no próximo ano. Eu vou abençoar um aluno lá. Eu vou abençoar um missionário no campo. Eu vou enviar a minha oferta. Eu vou abençoar as pessoas. Senhor, eu quero abençoar os centros de recuperação. Eu quero ver a tua obra progredindo, sem pedir nada a ninguém, dependendo só do Espírito Santo. Deus vai fazer isso. Você está sendo chamado hoje. Ouça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Mais alguém? Pode vir, eu só vou dar aqui mais 2 minutos, porque já a hora estourou. Glória a Deus. O Espírito Santo estourou o horário hoje. E quando o Espírito Santo estoura o horário, meu filho, a gente põe a mão para o céu e glorifica a Deus. Então venha, quem mais? Eu me rendo a ti, te dou meu coração. Eu vivo só para ti, em cada palpitar, enquanto eu possa respirar. Pai, faz tua obra em mim. Eu me rendo a ti, te dou meu coração. Eu vivo só para ti, em cada palpitar, enquanto eu possa respirar. Pai, faz tua obra em mim. Amém. Vamos orar, todos de pé agora. Vamos orar. Cada pastor ora por uma das pessoas que estão aqui neste momento, por favor. Cada um orando por um. A igreja orando por si mesma e por todos. Deus nos abençoe. O Espírito Santo está movendo as águas. O Espírito Santo está fazendo uma revolução. Prepare-se. Já começou uma grande revolução do Espírito Santo. Ela já está acontecendo. Deus está agindo. Deus está atuando. Ele está movendo pessoas. Ele está movendo corações. Ele está movendo estruturas. Ele está fazendo alguma coisa tremenda. Você não tem que ver, você tem que crer. Você não tem que pôr o dedo. Não é material, é espiritual. Veja com os olhos espirituais. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, coisas, pessoas, estruturas humanas, mas sim contra as hostes espirituais. A nossa guerra é espiritual. Guerra espiritual contra as hostes do maligno. E ele não prevalece, porque a igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. Continue orando. Ore também pelos missionários. Ore pelos pregadores no Brasil inteiro. Ore pelos missionários nos campos da obra Peniel.
pelos missionários de outras missões também. Ore que Deus os abençoe. Ore para que Deus abençoe também os pastores da nossa cidade, para que sejam fortalecidos no Senhor e também na força do seu poder. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, suplicando a bênção do Senhor em nome de Jesus. Vamos orando, comece e continue orando. A bênção de Deus, a provisão divina, provisão material, provisão espiritual, provisão em todas as áreas. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Vamos impor as mãos, toda a igreja orando juntos. Todos vamos ficar em pé agora. Vamos encerrar essa parte. Logo depois vamos passar os nossos dízimos e ofertas. Estenda as suas mãos, por favor. Aleluia. Feche seus olhos. Dá glória a Deus. Amém. Vamos orar juntos. Senhor Jesus. Todos, forte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Estamos diante de Ti. Clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua autoridade, pela Tua soberania. A Tua palavra diz que a Ti se dobre todo joelho, que a Ti se dobrem, de novo, que a Ti se dobrem todos os joelhos, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu mesmo agora, põe a mão sobre o seu peito. Senhor Jesus, eu te declaro que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Em Ti vivo. Vivo para a Tua glória. Para a glória do Teu nome. E eu suplico agora que uses a minha vida. Que uses a minha vida. Que uses a minha vida como Tu queres, como Tu quiseres, do modo como Te aprouver. Toma a minha vida em Tuas mãos e usa-me para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades que dirigem o nosso país. Estende a Tua mão sobre eles, tenha a Tua misericórdia e a Tua bondade, Senhor. Muda o que tem que ser mudado, transforma o que tem que ser transformado, e dá, Senhor, o poder e a autoridade. Preserva esse país como uma fonte, como um celeiro, onde há uma igreja viva, igrejas vivas, igrejas poderosas ao redor dessa nação, abençoando, realizando a obra de Deus, comprometidas contigo, comprometidas com a Tua palavra. Vocês estão falando muito devagar. Comprometidas, comprometidas. Eu estou comprometido, comprometido com Deus. Eu assumo nesta manhã o meu lugar na Tua obra. Usa-me para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém. Dá um abraço ao seu irmão. Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Vamos aos nossos dízimos e às nossas ofertas, por favor. Dízimos e ofertas, por favor. Vamos colocar diante de Deus as nossas contribuições. Vamos abençoar a obra de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus honra quem o honra. E esta é uma oportunidade que nós temos para oferecer a Deus um pouco do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso esforço, da nossa gratidão a Ele. Amém? Podem trazer as suas ofertas e seus dízimos.
Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso tocar, pela fé eu posso tocar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso enxergar, pela fé não há muralhas, não, não, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Hey! Pela fé eu posso viver, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver, oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, oh, pela fé. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dízimo, pela oferta. Te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, pela vida de cada família. E te pedimos, ó Deus, que cada recurso seja multiplicado no campo missionário. Como ouvimos nesta manhã, há muita necessidade. Senhor, multiplica as tuas bênçãos sobre cada um, cada missionário, cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Olha, vamos ter paciência. Nós temos que apresentar aqui uma pessoa muito importante. Ela é tão importante que ela será conduzida aqui à frente pela Patrícia Almeida da Silva e pelo Eduardo Andrade Pereira. É o Samuel Vitor da Silva Andrade. Amém? Vamos lá, Samuel. Pode vir. Olha, família, se quiser, pode vir também. Amém. Olha, essa moça, ela é filha dessa igreja, filha de uma família muito abençoada, família de missionários, de pregadores, de gente que abençoa a obra. E é muito importante esse momento. E nós queremos que o Espírito Santo abençoe muito a vida da Patrícia. As lutas dela têm sido muito grandes, mas Deus tem uma bênção muito especial para você, Patrícia. Amém? E nós queremos orar, a igreja vai orar por você agora, toda a igreja vai orar por você, suplicando essa bênção de total libertação, a bênção da cura em todas as áreas da sua vida, que o Espírito Santo abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém? Pode estender as mãos, pode orar, a igreja mesmo ore em favor dessa criança, desse rapazinho. Matéria-prima, rapaz, você nem sabe, mas você é matéria-prima de Deus. Deus vai abençoar, vai usar, vai abençoar. Fique na paz de Deus.
Que o Senhor abençoe ricamente essa família. A igreja pode orar. Fale, profetize, fale palavras de bênção para essa menina. Fala em palavras de vida para a bênção dessa criança, para a vida dessa criança. O nome dele é Vitor. Vitor Samuel, profeta. Vitor, vitorioso. Vamos orar por ele. Vitória, ore. Vai falando, fala as coisas boas de Deus. Quem fala as coisas de Deus, pronuncia as coisas de Deus, faz que elas venham a existir na bênção das outras pessoas. Fale as coisas boas, profetize o bem, profetize a misericórdia, a bênção e a paz de Deus. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Vitor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ele está aqui na tua casa. Senhor, eu peço que cures completamente essa criança, do alto da sua cabeça, planta dos seus pés. Toca, Senhor Deus, em cada parte do seu organismo. Toma, Senhor Deus, os seus sentidos. Toma o seu coração nas tuas mãos, a sua mente. Que a sua alma seja guardada e livrada em ti pelo poder do teu sangue. Abençoa também a vida da Patrícia. Guarda, Senhor, com o teu poder a vida dela. Sustenta, Senhor Deus, em todos os caminhos difíceis pelos quais ela tem passado e tem prevalecido até aqui, tanto que está aqui nesse púlpito neste momento. Ó Deus, multiplica esta bênção na sua vida. Traz, Senhor Deus, alegria para a vida da sua mãe Graça. Traz, Senhor Deus, alegria para toda essa família. A bênção de Deus para aquela sociedade, senhoras, que toda semana se junta para orar e interceder, especialmente por ela também. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Que o Espírito Santo guarde, abençoe e a todos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos orar então, encerrando aqui o nosso culto. Às 18 horas começa o culto da criança. 6 da tarde em ponto. Amém. Oremos. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. E eu preciso aprender mais de Deus, pois Ele é quem cuida de